alguns anos atrás, a Ivone não sabia dirigir carro, não sabia. E nós conversamos e eu mesmo desafiei ela, né, a aprender, fazer aula de direção, como se diz, e ser motorista. E ela assim se encorajou por uma necessidade nossa, minha, e assim ela fez as aulas, passou bem, e hoje ela dirige, e melhor que eu, e quando a gente vai viajar ela dirige mais tempo que eu na estrada, então eu sou mais, tenho mais uma motorista particular aí, né, ando na boa, ali do lado. Mas precisou um momento na vida dela e na nossa vida como família que ela precisou tomar uma decisão em fazer algo que aparentemente era algo muito difícil. Conheço outras mulheres que tentaram e não conseguiram, outras nem tentar querem, né, aprender a dirigir. Mas foi importante para nós essa decisão em querer mudar alguma coisa na vida. E poder, antes, ela dependia tudo de mim. Hoje a gente não tem carro, né? Mas quando nós tínhamos o carro, eu quero ir no mercado, lá eu tinha que levar. Eu quero ir passear com as filhas, lá eu tinha que ir junto. Até que ela fez a carteira, então agora ela vai, né? Vai sozinha, vai onde quer. Né? Muitas vezes eu peço para ir, né? É importante uma decisão. Acho que a maioria de vocês sabe que uma das sobremesas preferidas minha é o pudim. É o pudim. E lá em casa sempre a Ivone fez pudim. Até que agora faz uns 3 meses, eu acho, eu estava com muita vontade de comer um doce. E já era de noite, o que eu vou fazer? Aí ela estava no trabalho, mandei uma mensagem, olha, manda a receita aí do pudim. E eu fiz o pudim. Nunca tinha feito. 57 anos de idade, fiz o meu primeiro pudim na vida. O que a vontade de comer um doce não faz, né? Bom, já é o terceiro, eu fiz 3, olha aí. Agora eu estou colocando alguns outros alvos também na culinária para mim, algumas coisas que eu gosto e nem sempre a Ivone pode fazer e eu digo, eu vou ter que fazer. Vou ter que aprender a andar sozinho, a viver algumas coisas que durante muitos anos eu fui dependente de outras pessoas. E a palavra de Deus para nós, que Deus me deu, é que a palavra é o seguinte, aprenda a andar sozinho, mas não a viver sozinho. Nós precisamos aprender a quebrar algumas dependências que nós temos de outras pessoas, mas não nos isolarmos das pessoas. São duas coisas diferentes. E isso eu vou tentar expor hoje aqui. Eu queria que nós lêssemos o texto de Atos capítulo 3. Se você tem a Bíblia contigo, você pode abrir aí. Nós vamos ler, o capítulo é longo, nós vamos ler os primeiros 8 versículos. Atos capítulo 3. Se você quiser acompanhar, vai estar no projeção ali na tela, né? Você pode acompanhar ali também a projeção do texto. Atos 3, verso 1 ao 8. Diz assim, só contextualizando antes, né? O Atos dos Apóstolos é um livro onde narra o início da igreja. Jesus tinha sido preso, crucificado, foi sepultado, ressuscitou, então ele convive com a igreja durante 40 dias, promete a vinda do Espírito Santo, Jesus vai ao céu, o Espírito Santo então vem, né? E os discípulos então agora têm a presença do Espírito Santo no meio deles, e agora eles estão tendo as primeiras experiências sem a presença de Jesus. Antes quem fazia o milagre era Jesus, né? Então a gente vê Jesus agindo ali, mas agora nós vamos ver no texto onde Deus usa então Pedro e João para esse milagre, essa cura, mostrando que o Espírito Santo está presente. Jesus foi ao céu, mas continua no meio de nós, agindo no meio da sua igreja. Então diz assim o texto. Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande.
Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Até aí, Deus abençoe essa palavra nessa noite aqui para nós. O versículo 2, quero repetir, ele diz assim, que o paralítico estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, né? E ele era um aleijado de nascença, e ali ele era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Eu fiquei olhando, pensando na vida desse homem, e fiquei imaginando, né? A dificuldade que ele tinha na vida. Se tu acha que a tua vida é difícil, pense na vida desse camarada aí. Paralítico, pobre, miserável. E ele dependia que as pessoas pegassem ele, levassem ele, e ele ficava sentado lá, esperando as pessoas terem misericórdia dele e entregarem uma moeda. Provavelmente ele não conseguia tomar banho sozinho. Provavelmente ele não conseguia preparar comida sozinho, um pudim. Não tem, né? Quantas dificuldades ele tinha? Ele não tinha possibilidade de prover o próprio sustento, de trabalhar. Ele não tinha isso. Eu imagino que tudo que esse homem queria na sua vida era poder caminhar. Tudo que ele queria. Talvez ele, né? O que ele poderia dar para alcançar isso? Poder caminhar. Eu conheço pessoas que não têm os braços. E talvez a pessoa, tudo que ela queria era poder ter os braços, ter as mãos. E esse homem estava numa situação deplorável, não somente fisicamente, mas emocionalmente, socialmente, espiritualmente. Era alguém que era jogado lá à porta, e se alguém não tivesse misericórdia, olhasse para ele e desse uma moedinha para ele. Essa era a situação. Há um ditado que diz, ande com as próprias pernas. Ele não podia fazer isso, né? Mas eu sei que esse ditado quer dizer, vá, faça a tua parte, ande com as próprias pernas, não dependa das outras pessoas. E essa é uma mensagem de Deus para você hoje, que você possa aprender a andar sozinho, não ficar tão dependente das outras pessoas. Esse homem, ele dependia demais, né? Que as pessoas dessem banho, levassem ele, e não era uma coisa que ele queria. As minhas filhas, quando eram pequenas, e nós começamos a ensinar elas a andar de bicicleta, e não sei se você aprendeu assim, e tinha aquelas rodinhas pequenininhas, né? E aí empurrava, daí tinha as rodinhas e ajudava a não cair. Mas à medida que vai aprendendo a andar, tudo que elas queriam, e para poder andar mais rápido, tirar as rodinhas. E aí manter o equilíbrio. Porque as rodinhas é para quem está no início, para quem está aprendendo, começando a andar de bicicleta. Seria ridículo hoje eu pegar uma bicicleta com as rodinhas, você, né? Seria ridículo você andar de bicicleta com as rodinhas ali, com medo de cair. Mas no início do teu trabalho, no início do teu casamento, no início da tua família, no início do teu novo emprego, no início da tua vida com Deus, talvez você vai precisar de rodinha, né? Com medo de cair, com medo de errar, mas agora a gente precisa dar um passo além. Nós precisamos ter a coragem na nossa vida de tirar algumas desculpas, algumas rodinhas que nos atrapalham de a gente ir mais rápido, a gente conseguir alcançar coisas maiores na nossa vida, né? E a nossa filha é essa, para quem sabe essa nossa filha Eveline, eu ficava com o pai meio doido, que ela aprendeu a dirigir, a andar de bicicleta, e ela tirava as mãos, né? Aquele lançante, ela erguia as mãos assim, meu Deus do céu, sabe como é o coração de pai e mãe, né? Então, além de não tirar as rodinhas, agora já pode andar, né? Eu creio que Deus quer que nós confiemos nele e tenhamos a coragem de tirar as rodinhas, de ter mais coragem na vida. De talvez, como esse homem, o texto não diz, mas talvez ele em algum momento usou alguma muleta. Talvez a gente comece a usar alguma muleta, nós temos medo de tentar resolver algumas coisas da nossa vida e ficamos tão dependentes das outras pessoas, né?
Eu penso que, logo na minha juventude, eu aprendi uma coisa, que tem situações na minha vida que ninguém vai resolver. Eu tenho que resolver. Principalmente quando eu saí, fui servir na base aérea, fiquei longe dos meus pais, então agora eu não tenho meus pais. Eu tenho que me virar. Ou seja, há momentos na nossa vida, tem situações que nós temos capacidade e Deus quer nos ajudar a resolver situações, está em você resolver essas situações. Tu tem que manter o foco em resolver isso. Esses dias atrás eu assisti um depoimento segundo eu entendi, de um médico neurocirurgião, e a vida dele inspirou o filme Mãos Talentosas, né? Quem já assistiu, se não assistiu, recomendo, né? E esse homem, já em idade avançada, ele vai dizer que ele nasceu numa família, ele e outro irmão, e foi criado pela mãe, e a mãe era faxineira, e ele disse que a mãe foi muito focada em dizer para eles, a mãe proibia eles de brincar. Só tinha algumas horinhas do dia para brincar, televisão pouco tempo, e o que a mãe colocava para eles era que eles tinham que ler livros. E ao ler esses livros, ele descobriu que as pessoas bem-sucedidas na vida, ele leu algumas biografias, e ele descobriu que as pessoas bem-sucedidas na vida não é porque elas tinham um cérebro melhor que as outras. E ele então está falando que ele como neurocirurgião, né? Ele disse que ele já fez cirurgia, abriu muitos cérebros, e ele abriu os cérebros e ele viu assim, tudo igual. E ele entendeu que o cérebro das pessoas é igual. Então, logo na infância, ele entendeu que para ele sair daquela situação, né, limitada na vida, ele precisava realmente se esforçar, focar, andar por si. É claro que ele não é um homem, até onde eu entendi, não é um homem temente a Deus, que depende de Deus, mas ele viu naquela situação que estava nele a capacidade de resolver o seu futuro, sair daquela situação. E foi o que ele fez. Hoje tem um filme, né? Se tornou um neurocirurgião, acho que, se eu não me engano, quem assistiu, acho que foi a primeira cirurgia de siameses, ele que fez a cirurgia. Mãos Talentosas. Mas lá atrás ele decidiu, eu vou sair dessa situação, eu vou focar naquilo que eu quero, eu vou me dedicar, eu vou atrás. A Bíblia diz, conforme Josué 1, esforça-te, anima-te. Ou seja, é você que tem que se esforçar, é você que tem que se animar. Então, aprenda a caminhar sozinho, a andar sozinho. Mas não para aí, né? Aprenda a andar sozinho, mas não a viver sozinho. O verso 7 vai dizer diz assim, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Ou seja, aquele homem, ele durante boa parte da sua vida, ele teve ajuda. Primeiro ele recebeu ajuda de amigos, né, como eu expliquei antes. Agora o texto vai dizer que ele estava prestes a mudar a situação, e Pedro podia dizer para ele, não, pulo, não, mas Pedro estendeu a mão para ajudar ele a levantar. Gente, eu tento imaginar, porque eu não sei a idade desse homem, mas eu sei que pessoas que já sofreram acidente e ficam um mês, 2 meses sem se mover aos pés, eles precisam fazer muita fisioterapia, não é? E aí aprender a dar o movimento, a dar o passo, né? Para os músculos, para os nervos voltarem. O texto vai dizer que Pedro levanta a mão para ele, levanta ele, e ele vai ficar de pé, mas talvez Deus estrala ali, ele já sai louvando a Deus. O milagre não foi somente dele poder caminhar, talvez, como diz ele, já de nascença, ele não aprendeu a caminhar. Na infância não teve ninguém que ajudou, mas agora ele está saindo caminhando. Milagre de Deus. Mostrando que o Espírito Santo está presente no meio da sua igreja, né? Mas ele precisou de alguém. Ele precisou da mediação de Pedro, né? E o texto, no verso 11, vai dizer que ele então se apega a Pedro e a João. Ele passa a viver agora em uma comunidade. Antes ele estava dependente totalmente dos outros. Antes ele era somente ajudado. Agora ele passa a viver em comunidade e ele passa a ajudar as pessoas com alegria. Tudo que ele queria era caminhar. Agora o texto vai dizer que ele sai saltando, tanta alegria, porque as pernas agora o sustentam.
Esse texto, obviamente, deve fazer você também a gente olhar para as pernas e dizer, obrigado, Deus. Às vezes a gente caminha, ai, que dor nas pernas, né? Oh, graças a Deus, que eu tenho, que eu posso me locomover. Glória a Deus, que Deus tem me dado essa bênção, né? Aquele paralítico passou a andar com as suas próprias pernas, mas isso não o isolou ele decidiu viver em comunidade. Decidiu viver junto com as outras pessoas. Antes ele era apoiado, ajudado, agora ele passa a ajudar. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 a 12, diz que é melhor serem duas pessoas do que uma. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Todos nós, em algum momento, nós vamos cair. Cair em tentação, cair mesmo, cair em uma situação financeira, cair em tantas situações difíceis. Mas como é importante ter alguém como Pedro dizendo, vou te ajudar a levantar. Né? E aí no texto vai dizer que um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. A bênção de andar sozinho, mas viver em comunidade. Quero repetir o verso 2 que diz que o paralítico estava sendo levado à porta, né, da Formosa, e era colocado todos os dias ali para pedir esmolas. E o que nós vamos ver é que ele agora vai aprender a caminhar com Cristo. Entenda que ele estava à porta do templo, ele estava tão perto de Deus, tão perto do templo, mas ao mesmo tempo tão longe de Deus. Ele era trazido à porta, ele não entrava. É como se ficasse lá do lado de fora, porque ele era um cidadão impuro, ele não era uma pessoa que podia entrar naquele lugar, né? Ele estava tão perto do templo, onde as pessoas iam adorar a Deus, mas ele ficava na entrada, nunca entrou, nunca aprendeu, nunca teve a alegria de conhecer a Deus. Talvez você que está aqui, você tem convivido com outras pessoas que creem em Deus, que buscam a Deus, né? Mas eu queria te encorajar você a chegar mais perto de Deus. Não fique lá na porta, né? Que bom que todos vocês entraram, né? Mas não fique lá perto de Deus. Chegue junto, né? O texto, eu li até o verso 8, mas o capítulo se estende quando Pedro vai dialogar. As pessoas viram aquele homem que era conhecido, todo dia ele estava lá pedindo esmola. Daqui a pouco ele entra no templo louvando, né, correndo, pulando. No pátio do templo vai dizer que ele entra lá e as pessoas não, mas eu conheço, não é aquele cara que fica lá na entrada? É ele, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Como é que é isso? E aí Pedro tem a oportunidade de dizer que aquele homem foi curado, não por Pedro, não por João, mas que ele foi curado por Jesus Cristo. Aquele que há pouco tempo ele tinha crucificado, mas que ressuscitou. E que o poder de Cristo estava dando vida para aquele homem. Pedro então usa aquela situação de cura, não era só para a alegria daquele homem, para a mudança dele, mas para que as outras pessoas também soubessem que existe o Deus, que Jesus Cristo está vivo. Mas, para chegar mais perto de Deus, aqueles homens pensaram, mas o que a gente vai fazer então? O que a gente faz? E Pedro vai dizer, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, para que você tenha alma, refrigério, para que você tenha paz na alma. Arrependa-se dos teus pecados, busque a Deus, receba o perdão de Deus e você vai ter paz. Quando os apóstolos Pedro e João falaram com aquele homem, ele estava lá sentado no chão, no entendimento daquele homem, a única coisa que aqueles dois homens podiam dar para ele era alguma moedinha, uma esmola, e ele estava assim, olhe para mim, Pedro disse. Ele olhou. Só que aquele homem não imaginava que Deus tinha algo muito grande para fazer na vida dele e não uma moedinha. Às vezes a nossa expectativa em relação a Deus é que Deus vai nos dar uma moedinha. Deus vai nos dar uma esmola. Deus, uma esmola, eu já fico faceiro. Está me dando uma esmola. E quando Deus pode ter na tua vida um plano muito maior. Aquele homem não imaginava, ele estava ali, o homem é contento com uma moeda, está bom, já é o suficiente. Mas Pedro vai dizer para ele, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E de fato aconteceu.
Nós não podemos nos acostumar com pouco de Deus na nossa vida. Nós não podemos nos acostumar com pouco, né, do que Deus tem para nos dar. Deus tem muito a nos dar. Não estou falando aqui de dinheiro, não estou falando de conquistas materiais, eu estou falando da própria presença de Deus, da questão espiritual, de como Deus pode te erguer, como Deus pode te transformar numa outra pessoa, como Deus fez. Talvez você não seja aleijado das pernas, nem de braços, mas ali na tua alma, no teu coração, você está atrofiado, sem vida. E Deus nos convida a colocar nosso coração, nossa alma diante de Deus, para Deus te dizer: ande, cante, amém? Adore, ore, busque a Deus. O que Deus está dizendo para mim e para você: aprenda a andar sozinho, aprenda a orar sozinho, aprenda a ler a Bíblia sozinho, aprenda a buscar a Deus todos os dias, não fique dependente de ninguém. É verdade que esse homem, ele precisou que alguém ensinasse a ele agora o Evangelho. Ele não conhecia. Ele tem uma transformação não somente do seu corpo, ele não foi somente curado das suas pernas, mas ele foi curado da sua alma, e ele entrou naquele tempo adorando a Deus, um Deus que ele não conhecia, que ele não adorava, ele não conhecia Jesus Cristo, mas a partir daquele momento, Jesus Cristo passou a ser o Senhor na sua vida. Ele podia ter ido embora, eu já alcancei o que eu queria, agora eu tenho minhas pernas, tchau para vocês, alcancei minha bênção, né? Já fui abençoado, valeu, gente. Não, eu quero andar com vocês. Eu quero. E essa situação levou as outras pessoas que estavam ali a também conhecerem a Cristo. Quando Deus faz uma obra e vai fazer a tua vida, mas que essa obra seja notória para as outras pessoas também conhecerem a Cristo. Amém? Que as outras pessoas também possam ver o que Deus está fazendo na tua vida. Então, querido, não se acostume com pouco, porque se Deus tem muito para te dar, compartilhar contigo, né? Jesus, ele quer ser mais do que uma informação a Cristo. Não, Jesus quer ser mais do que uma informação para você. Ele quer ser um amigo íntimo. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O paralítico vivia do lado de fora do templo. Agora ele vive dentro do templo, andando, saltando e louvando a Deus, diz o texto, né? Gente, eu não sei qual é a cura que você precisa na tua vida. Que a gente não se apegue, quando se fala a expressão cura, a gente não se apegue somente à questão física. Deus quer nos curar das nossas emoções. Deus quer ministrar cura, perdão dos nossos pecados, né? Deus quer que você seja salvo pela fé em Cristo Jesus. Deus quer limpar a tua alma de todos os teus pecados, fazer ser uma pessoa nova, em que você possa sair saltando, dançando, louvando a Deus, pela alegria de Deus na tua vida. Quero concluir relembrando o que eu disse aqui, resumindo. Aprenda a caminhar pelas próprias pernas, esforça-te, o que está na tua mão para fazer, faça. Faça. Você sabe que pode fazer um pudim. Você sabe que você pode fazer alguma coisa, faça. Né? Eu gosto de um versículo que para mim é um lema de vida, Filipenses, que diz assim: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Amém? Com a força, eu sozinho não posso, mas com a força de Cristo eu posso enfrentar qualquer situação na minha vida. Aprenda a andar pelas próprias pernas, mas aprenda a conviver com as outras pessoas e, acima de tudo, aprenda a andar com Cristo, a amar a Cristo, a viver com Cristo cada dia da tua vida, porque Ele é todo-poderoso. Ele é o Todo-Poderoso que quer estar contigo em nome de Jesus Cristo. Senhor, obrigado porque o Senhor é tão misericordioso, tão bondoso para conosco, mas o Senhor também é tão poderoso, é o Todo-Poderoso. Tu pode todas as coisas, Senhor. E nós queremos louvar o Teu nome, engrandecer o Senhor, porque Tu és o Deus conosco, o Deus que está presente todos os dias na nossa vida. E Deus, nós ouvimos a Tua palavra. E, ó Deus, ajuda-nos a identificar se há alguma área em nossas vidas que nós estamos paralisados, que nós estamos prostrados. Que o Senhor, ó Deus, venha nos levantar, venha ministrar cura, Senhor, não somente no corpo físico, mas nas emoções, na vida espiritual, na vida contigo, Senhor, nos relacionamentos.
Tira toda a paralisia, Senhor, e dá um andar agora autônomo, um andar, Senhor, em comunidade, um andar contigo, Pai. Ó Deus, nós abrimos o nosso coração, pedimos perdão pelos nossos pecados e declaramos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Compreendemos que a morte de Cristo na cruz do Calvário, o sangue de Cristo derramado na cruz, traz o perdão para os meus pecados. E Deus, eu confesso, peço perdão, e eu quero viver com Jesus. Eu quero a cada dia ter Jesus no meu coração, e quero viver a alegria da salvação, de andar, de saltitar, de cantar, de bendizer, de louvar o Senhor no meio das pessoas, e que as pessoas possam ser atraídas pela alegria da salvação no meu coração, que outros possam desejar ter a Cristo em suas vidas. Abençoa a vida de cada um de nós, a família de cada um, Senhor, o casal, o trabalho, o sustento, e que aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, que creio que não é esmola, não é migalha, o Senhor tem muito a repartir conosco, que nós abrimos as nossas mãos para receber toda a dádiva, todo dom, todo benefício, toda a bênção que o Senhor tem para repartir para nós recebemos com gratidão. Com gratidão, recebemos e louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.